Durante séculos, a figura de Jesus Cristo tem sido central na cultura ocidental. Muitos o imaginam como um mestre divino, um operador de milagres, um salvador. Essa imagem frequentemente enfatiza sua natureza espiritual acima de tudo. No entanto, Jesus também foi um ser humano que viveu numa época e lugar específicos. Perguntas sobre sua vida pessoal, como seu estado civil, frequentemente surgem. Jesus se casou? Esta simples pergunta pode parecer inquietante. Ela desafia crenças profundamente enraizadas para muitos fiéis. Convida-nos a olhar para uma figura familiar sob uma nova luz, talvez mais humana. A teoria de que Jesus foi casado não é nova, mas volta e meia ganha destaque. Frequentemente sugere que ele se casou com Maria Madalena, uma de suas seguidoras mais devotadas. Algumas versões dessa teoria propõem até que tiveram filhos. Essas ideias não são encontradas nos evangelhos canônicos do Novo Testamento. Essa falta de base nas Escrituras torna a teoria polêmica. Contudo, sua persistência demonstra uma profunda curiosidade humana. As pessoas querem entender todas as facetas de figuras históricas influentes. A ideia de um Jesus casado oferece uma narrativa diferente, uma que sugere uma vida doméstica ao lado da divindade. Explorar essa teoria pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. Elas podem sentir que isso diminui a missão divina de Jesus ou seu status único. No entanto, investigar possibilidades históricas não precisa abalar a fé. Pelo contrário, pode enriquecer nosso entendimento. Permite-nos considerar as diversas formas como os primeiros cristãos percebiam Jesus. Lembra-nos que ele viveu uma vida humana plena, experienciando relações humanas. Pensar em Jesus dessa maneira pode torná-lo mais próximo para alguns, mais fácil de se identificar. Incentiva uma perspectiva mais ampla sobre sua vida e ensinamentos. Este vídeo vai mergulhar na intrigante possibilidade do casamento de Jesus. Vamos examinar textos antigos que sugerem tal relacionamento. Veremos como a igreja primitiva reagiu a essas visões alternativas. Também exploraremos teorias sobre uma suposta linhagem descendente de Jesus. Finalmente, vamos refletir sobre o que essas ideias significam para nosso entendimento de Jesus. Como elas impactam tanto a investigação histórica quanto a fé espiritual? A busca não é necessariamente encontrar uma resposta definitiva, é explorar as próprias perguntas e o que elas revelam sobre nosso fascínio contínuo por Jesus. Maria Madalena é uma figura de destaque nos evangelhos do Novo Testamento. Ela foi uma discípula leal de Jesus. Apoiou seu ministério e testemunhou sua crucificação. Crucialmente, ela foi uma das primeiras, ou a primeiríssima, a vê-lo após sua ressurreição. Os evangelhos a retratam como uma seguidora firme e corajosa. No entanto, com o tempo, sua imagem se tornou complexa e frequentemente mal compreendida. Ela foi erroneamente identificada com outras mulheres nos evangelhos. Isso inclui a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus, levando a uma visão antiga, mas incorreta, dela como uma prostituta penitente. Em contraste, alguns textos cristãos primitivos de fora do Novo Testamento apresentam Maria Madalena de forma diferente. Esses textos, frequentemente chamados de evangelhos gnósticos, a retratam sob uma luz muito significativa. Aqui, ela não é apenas uma seguidora. Frequentemente é descrita como uma discípula especial, alguém que compreendia profundamente os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Maria, por exemplo, a mostra confortando e instruindo os apóstolos homens. Ela é apresentada como uma líder espiritual, com percepções únicas. Esses textos sugerem uma relação muito próxima com Jesus, baseada em compreensão espiritual e respeito mútuo. Essa representação em textos não canônicos torna Maria Madalena a figura central nas teorias sobre o possível casamento de Jesus. Se Jesus de fato se casou,
Ela parece a candidata mais provável segundo essas fontes. Os textos às vezes descrevem uma intimidade que vai além de uma relação típica de mestre e aluno. Sugerem uma parceria, talvez espiritual, ou quem sabe, algo mais. Será que ela era sua igual intelectual? Sua confidente? A natureza exata dessa proximidade é debatida, mas seu destaque nessas tradições alternativas é inegável. Isso alimenta a especulação contínua sobre seu verdadeiro papel na vida de Jesus. A percepção de Maria Madalena mudou drasticamente ao longo dos séculos. Os pais da igreja primitiva às vezes reconheciam sua importância como apóstola dos apóstolos, mas interpretações posteriores, especialmente na igreja ocidental, minimizaram sua liderança. A imagem da pecadora arrependida ofuscou amplamente outros aspectos de sua identidade. Alguns estudiosos argumentam que essa mudança foi parte de um esforço maior, um esforço para minimizar o papel das mulheres na igreja. Resgatar as tradições mais antigas sobre Maria Madalena permite um quadro mais completo. Nos desafia a reconsiderar sua importância e seu relacionamento com Jesus. Um dos textos mais frequentemente citados nas discussões sobre Jesus e Maria Madalena é o Evangelho de Filipe. Este texto antigo foi descoberto em 1945, perto de Nag Hammadi, no Egito. Fazia parte de uma notável coleção de escritos cristãos primitivos conhecida como a Biblioteca de Nag Hammadi. O Evangelho de Filipe é considerado um texto gnóstico. Isso significa que vem de um ramo do cristianismo primitivo que enfatizava o conhecimento secreto, ou gnose, para a salvação. Esses textos frequentemente apresentam perspectivas diferentes sobre a vida e os ensinamentos de Jesus em comparação com os evangelhos do Novo Testamento. Eles oferecem uma janela para a diversidade do pensamento cristão primitivo. O Evangelho de Filipe contém uma passagem particularmente impressionante sobre Jesus e Maria Madalena. Embora o manuscrito esteja danificado, as partes legíveis são provocadoras. Uma frase-chave diz: "E a companheira do Salvador é Maria Madalena." Continua: "Cristo a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca." Os colchetes indicam lugares onde o papiro original está rasgado ou ilegível. Mesmo com essas lacunas, o significado parece sugerir um laço especial e íntimo. Esta passagem, mais do que qualquer outra, alimentou a teoria de que Jesus e Maria Madalena eram casados ou tinham um relacionamento romântico. A descoberta desta passagem causou considerável entusiasmo e debate, um verdadeiro alvoroço. Para alguns, era evidência potencial de uma verdade oculta sobre a vida pessoal de Jesus. Uma verdade talvez suprimida pela igreja dominante. Para outros, era um fragmento de um grupo herético, não confiável e puramente simbólico. A franqueza da linguagem, falando de amor e beijos, é persuasiva. Parece pintar um quadro muito diferente do Jesus celibatário do entendimento tradicional. Este fragmento foi analisado e reanalisado inúmeras vezes. Cada interpretação tenta preencher as lacunas, literal e figurativamente, sobre a conexão deles. Para entender esta passagem, devemos considerar seu contexto gnóstico. Os escritos gnósticos são frequentemente ricos em simbolismo e alegoria. Estão menos preocupados com eventos históricos literais. Seu foco principal é a iluminação espiritual e a natureza do divino. Assim, o companheirismo e os beijos podem não se referir a casamento terreno ou romance. Poderiam simbolizar uma união espiritual ou a transmissão de sabedoria sagrada. Os gnósticos frequentemente usavam relações humanas como metáforas para realidades espirituais mais profundas. Esse contexto é crucial ao interpretar as palavras do Evangelho de Filipe e sua verdadeira intenção. O Evangelho de Filipe se refere a Maria Madalena como a companheira de Jesus. A palavra copta original usada aqui é koinonos.
Este termo tem uma ampla gama de significados em grego, de onde o copta frequentemente emprestava palavras. Um koinonos poderia, de fato, ser um cônjuge ou um parceiro sexual. No entanto, também poderia significar um sócio comercial, um companheiro de fé ou um parceiro espiritual em um empreendimento comum. A palavra em si não prova definitivamente uma relação marital. Sua ambiguidade permite várias interpretações, dependendo da perspectiva do leitor e da compreensão do contexto. A menção de Jesus beijando Maria Madalena, frequentemente na boca, também está aberta à interpretação. Embora isso soe abertamente romântico ou erótico para nós hoje em dia, o beijo tinha conotações diferentes nas culturas antigas. Em alguns círculos cristãos primitivos e gnósticos, um beijo poderia ser uma saudação ritual. Poderia ser um sinal de comunhão ou fraternidade e sororidade na fé. Poderia também ser um ato simbólico de transmitir conhecimento espiritual ou graça divina. Portanto, o beijo descrito no Evangelho de Filipe pode ter sido um gesto ritual ou simbólico, não necessariamente evidência de um laço romântico ou marital. O debate acadêmico sobre essas passagens continua acalorado. Alguns pesquisadores argumentam que a linguagem, considerada em conjunto, sugere fortemente um casamento literal. Eles acreditam que esses textos gnósticos preservam uma tradição autêntica sobre a vida humana de Jesus. Outros estudiosos discordam veementemente. Eles enfatizam a natureza simbólica da literatura gnóstica. Propõem que a relação descrita é puramente espiritual. Representa a união da alma com Cristo, ou da sabedoria, também conhecida como Sofia, com o divino. A prova definitiva é difícil de alcançar devido ao texto fragmentado e ao abismo cultural entre aquela época e os dias atuais. Também é importante perguntar: por que os escritores gnósticos retratariam Jesus e Maria dessa forma? O pensamento gnóstico frequentemente desafiava as estruturas sociais, convencionais e as normas religiosas. Eles às vezes elevavam o princípio feminino na divindade. Apresentar Maria Madalena como companheira próxima ou parceira espiritual de Jesus poderia servir a esse propósito. Poderia destacar a importância das discípulas e o aspecto feminino da sabedoria. O conceito de sísigia, ou um par de emanações divinas masculinas e femininas, também estava presente em alguns sistemas gnósticos. Isso poderia ser outra camada de significado por trás de sua representação. Seção 5. A resposta da Igreja, guardando a tradição. O movimento cristão primitivo era incrivelmente diverso. Tinha uma diversidade e tanto. Muitos grupos diferentes mantinham várias crenças sobre Jesus. À medida que o cristianismo crescia, os líderes buscaram unificar seus ensinamentos. Isso levou a um processo de decidir quais textos eram autoritativos, ou seja, quais textos tinham moral para estar ali. Esse processo, conhecido como canonização, resultou no Novo Testamento. Os livros foram escolhidos com base em critérios como origem apostólica, consistência com os ensinamentos centrais e ampla aceitação entre as igrejas. Figuras como o bispo Irineu de Lyon, no final do século II, desempenharam um papel fundamental. Ele argumentou contra as interpretações gnósticas, defendendo os 4 evangelhos agora considerados canônicos. Evangelhos gnósticos, incluindo o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria, foram em grande parte excluídos do Novo Testamento. Os líderes da igreja frequentemente os viam como heréticos. Seus ensinamentos sobre Deus, criação e salvação diferiam significativamente do que se tornou a doutrina cristã dominante. Por exemplo, muitos textos gnósticos propunham uma cosmologia complexa com múltiplos seres divinos. Eles também enfatizavam o conhecimento secreto em detrimento da fé e dos sacramentos. A ideia de um Jesus celibatário
dedicado unicamente à sua missão divina, tornou-se a imagem dominante dentro do cristianismo ortodoxo. Essa imagem se alinhava melhor com os ideais ascéticos em desenvolvimento dentro da Igreja. Hoje, as principais denominações cristãs, como a Igreja Católica Romana, as igrejas ortodoxas orientais e a maioria das igrejas protestantes, mantêm essa visão tradicional. Elas não aceitam os evangelhos gnósticos como escritura divinamente inspirada. Não os consideram fontes historicamente confiáveis para informações sobre a vida de Jesus, especialmente em relação a um possível casamento. A posição oficial é que Jesus era celibatário. Esse celibato é visto como parte de sua dedicação única à vontade de Deus e seu papel como Salvador. O foco permanece nos ensinamentos e eventos descritos nos evangelhos canônicos. Há várias razões para a postura consistente da Igreja. Primeiramente, existem implicações teológicas. Um Jesus casado e com filhos poderia alterar a compreensão de sua divindade e sua relação única com Deus Pai. Em segundo lugar, para algumas tradições como o catolicismo romano, o celibato clerical se inspira no exemplo de Cristo. Se Jesus fosse casado, aí complicava o coreto. Em terceiro lugar, a Igreja vê seu papel como salvaguardar o depósito da fé. Isso significa proteger os ensinamentos originais transmitidos pelos apóstolos. Narrativas alternativas são frequentemente vistas como ameaças a essa pureza doutrinária e continuidade histórica. Seção 6. Textos. Gnósticos. Vozes perdidas do cristianismo primitivo. Os textos gnósticos são uma coleção fascinante de escritos. Eles se originam de vários grupos espirituais dentro do cristianismo primitivo, florescendo especialmente nos séculos II e III. O termo gnóstico vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Esses grupos acreditavam que a salvação era alcançada através da aquisição de conhecimento secreto e esotérico. Esse conhecimento dizia respeito à natureza de Deus, do eu e do universo. Seus ensinamentos frequentemente apresentavam uma visão de mundo dualista. Eles viam um contraste entre um Deus verdadeiro e remoto e um Criador inferior e falho do mundo material. Este mundo material era frequentemente visto como uma prisão para as centelhas divinas dentro dos humanos. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi no Egito, em 1945, foi um divisor de águas para a compreensão do gnosticismo. Mudou o jogo completamente. Antes disso, a maior parte do que sabíamos sobre as crenças gnósticas vinha dos escritos de seus oponentes. Pais da Igreja como Irineu, Hipólito e Tertuliano escreveram extensivamente para refutar as ideias gnósticas. Embora valiosos, esses relatos eram naturalmente tendenciosos. Digamos que puxavam a sardinha para o lado deles. Os textos de Nag Hammadi permitiram que os estudiosos lessem os escritos gnósticos diretamente. Estes incluíam evangelhos, tratados cosmológicos, orações e cartas. Eles forneceram uma imagem muito mais rica e matizada desses diversos movimentos espirituais. O valor histórico e a autenticidade dos textos gnósticos são temas de discussão acadêmica contínua. Alguns estudiosos acreditam que eles representam desenvolvimentos posteriores. Vêem-nos como elaborações filosóficas criadas por comunidades específicas, distintas do movimento mais antigo de Jesus. Outros sugerem que alguns escritos gnósticos podem preservar tradições muito antigas. Talvez tradições que foram escanteadas ou suprimidas à medida que uma forma de cristianismo se tornou dominante. Independentemente de suas origens precisas, esses textos são inestimáveis. Eles demonstram a notável diversidade teológica que caracterizou o cristianismo primitivo. Mostram que não havia um cristianismo único e monolítico nos primeiros séculos. Esses textos desafiam a narrativa tradicional de uma igreja primitiva unificada. Revelam um cenário vibrante, complexo e muitas vezes controverso de crenças e práticas.
Jesus e seus ensinamentos foram interpretados de inúmeras maneiras. Alguns grupos gnósticos, por exemplo, tinham uma visão mais positiva do papel das mulheres na liderança espiritual do que muitos círculos ortodoxos. Figuras como Maria Madalena, Salomé e outras são frequentemente retratadas como discípulas perspicazes. Estudar os textos gnósticos nos ajuda a apreciar as vozes perdidas do cristianismo primitivo. Amplia nosso entendimento das muitas maneiras pelas quais as pessoas buscaram seguir Jesus e dar sentido à sua mensagem. Seção 7. A linhagem sagrada. Teorias sobre os descendentes de Jesus. A ideia de que Jesus poderia ter sido casado naturalmente leva a outra pergunta. Será que ele teve filhos? Se Jesus e Maria Madalena fossem marido e mulher, surge a possibilidade de descendentes. Isso abre a porta para teorias de uma linhagem sagrada, uma linhagem descendendo diretamente de Jesus. Este é um conceito poderoso e provocador. Sugere que os descendentes físicos de Jesus podem ter continuado vivos, carregando sua herança através da história. Tal linhagem teria imensas implicações religiosas e históricas. Conectaria a figura divina de Jesus a uma história humana contínua de uma forma muito tangível. Uma das teorias mais intrigantes é a suposta conexão com a dinastia merovíngia. Os merovingios foram uma linhagem de reis francos que governaram partes da França e Alemanha modernas do século V ao VIII. Livros populares, mais notavelmente O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, publicado em 1982, popularizaram a teoria. Esta teoria afirma que Maria Madalena fugiu para a Gália, atual França, após a crucificação de Jesus, levando seu filho. Essa criança, ou seus descendentes, supostamente se casaram com a nobreza franca, levando eventualmente aos reis merovingios. As evidências citadas frequentemente incluem lendas locais, interpretações de arte medieval e genealogias contestadas. No entanto, historiadores tradicionais e estudiosos da Bíblia em grande parte descartam a teoria da linhagem merovingia, não a levam muito a sério. Classificam-na como pseudo-história ou teoria da conspiração, quase um papo furado. Há uma falta significativa de evidências históricas primárias críveis para apoiar tal afirmação. As genealogias que conectam os merovingios a Jesus são altamente especulativas. Frequentemente se baseiam em suposições não comprovadas ou até mesmo em documentos forjados. Embora os reis merovingios fossem certamente figuras históricas importantes, sua conexão com uma suposta linhagem de Jesus não é aceita pelo consenso acadêmico. O apelo de tal história muitas vezes reside mais em suas qualidades românticas e misteriosas do que em sua veracidade histórica. Apesar da falta de apoio acadêmico, a ideia de uma linhagem sagrada permanece cativante para muitos. Humaniza Jesus de uma forma profunda, dando-lhe um legado familiar direto. Também sugere uma história oculta, um segredo deliberadamente suprimido por instituições poderosas como a Igreja. Essa narrativa de ocultação e descoberta é inerentemente dramática, quase um roteiro de filme. Explora um fascínio comum por segredos perdidos e linhagens poderosas. A noção de que o sagrado poderia estar entrelaçado com o poder terreno e linhagens reais tem um fascínio profundo. Continua a inspirar ficção, especulação e debate sobre a verdadeira história de Jesus. Seção 8. O Priorado de Sião. Fato, ficção ou tramóia. Central para muitas teorias modernas de linhagem, é uma organização conhecida como o Priorado de Sião. Este grupo é frequentemente apresentado como uma sociedade secreta antiga e poderosa. Sua suposta missão é proteger os descendentes de Jesus e Maria Madalena. De acordo com essas teorias, o priorado tem trabalhado nos bastidores, por baixo dos panos, por séculos. Supostamente guarda o segredo da linhagem sagrada e busca eventualmente restaurar essa linhagem a uma posição de destaque.
Essa narrativa pinta o priorado como guardiões de uma profunda verdade histórica e religiosa, oculta do resto do mundo. A história moderna do priorado de Sião se origina em grande parte com um francês chamado Pierre Plantard, em meados do século XX. Plantard alegava ser descendente dos reis merovingios e grão-mestre do priorado. Ele depositou vários documentos conhecidos como os Dossiers Secretos de Henri Lobinot na Biblioteca Nacional de Paris durante as décadas de 1960 e 70. Esses documentos supostamente traçavam a história do priorado até as Cruzadas. Listavam figuras históricas famosas como Leonardo da Vinci e Isaac Newton como grão-mestres anteriores. Essas revelações alimentaram um interesse generalizado no priorado e seus alegados segredos. Basicamente botaram fogo no parquinho. No entanto, investigações minuciosas de jornalistas e historiadores revelaram uma história diferente. O priorado de Sião, como descrito por Plantard, parece ser uma fabricação moderna, uma farsa, uma baita lorota. Evidências sugerem que Plantard e seus associados criaram os documentos eles mesmos. O objetivo era provavelmente criar um mito pessoal para Plantard, talvez uma reivindicação a uma herança nobre inexistente ou até mesmo ao trono francês. As genealogias meticulosamente elaboradas e reivindicações históricas foram em grande parte desmascaradas, caíram por terra. A antiga sociedade secreta, com uma linhagem de grão-mestres ilustres, parece ser mais produto da imaginação do que da realidade histórica. Apesar de ter sido exposto como uma farsa, o priorado de Sião continua a ter um forte domínio sobre a imaginação popular. Foi destacado em romances best-sellers, como O Código da Vinci, de Dan Brown, e inúmeros filmes e documentários. Isso demonstra o apelo duradouro de sociedades secretas e histórias ocultas. As pessoas são fascinadas pela ideia de grupos poderosos manipulando eventos das sombras. A história do priorado de Sião, seja fato ou ficção, destaca a linha tênue entre a investigação histórica e a narrativa imaginativa. Mostra como narrativas convincentes podem ganhar vida própria. Seção 9. Conclusão. Reimaginando Jesus. Reavaliando a fé. Nossa jornada nos levou por um território intrigante e controverso. Uma viagem e tanto, não é mesmo? Começamos com a pergunta simples, mas profunda. Jesus foi casado? Exploramos a figura de Maria Madalena e sua representação em textos canônicos e gnósticos. Examinamos passagens do Evangelho de Filipe, que sugerem uma intimidade especial. Consideramos a posição tradicional da Igreja e as razões por trás dela. Também demos uma pincelada nas teorias fascinantes, embora historicamente duvidosas, de uma linhagem sagrada e sociedades secretas como o Priorado de Sião. Ao longo desta exploração, fica claro que a prova histórica definitiva de um Jesus casado permanece elusiva, continua um mistério. Essas teorias, independentemente de sua base histórica, têm um impacto significativo em como as pessoas percebem Jesus. Para alguns, a ideia de um Jesus casado, talvez com filhos, o torna mais humano, mais fácil de se identificar, como se o trouxesse mais para o nosso dia a dia. Essa imagem humanizada pode ser atraente. Para outros, desafia ou até diminui sua divindade percebida e missão espiritual única. Pode parecer contradizer a imagem tradicional de Cristo como totalmente dedicado a um propósito divino, separado das preocupações domésticas comuns. Essas reações diferentes mostram o quão profundamente pessoal é a imagem de Jesus. O debate sobre o possível casamento de Jesus também leva alguns cristãos a uma reavaliação da fé. A fé depende de uma imagem histórica particular de Jesus? A fé pode acomodar novas interpretações ou incertezas históricas? Para alguns, essas perguntas podem ser inquietantes, potencialmente abalando os alicerces de suas crenças. Para outros, podem levar a uma compreensão mais profunda e matizada da fé.
Uma fé que não tem medo de fazer perguntas difíceis e explorar as complexidades da história e das Escrituras. Isso destaca a distinção que muitos teólogos fazem entre o Jesus da história e o Cristo da fé. No fim das contas, a busca pela verdade sobre a vida pessoal de Jesus é uma jornada contínua. Seja Jesus casado ou celibatário, o cerne de seus ensinamentos permanece. Suas mensagens sobre amor, compaixão, perdão e discernimento espiritual continuam a ressoar com milhões ao redor do mundo. A exploração de teorias como seu casamento com Maria Madalena faz mais do que apenas satisfazer a curiosidade histórica. Reflete nosso desejo duradouro de nos conectarmos com figuras fundamentais do passado. Nos encoraja a entendê-los em toda a sua complexidade como pessoas históricas e ícones espirituais. O mistério e a conversa, sem dúvida, continuarão. E o papo, com certeza, vai longe.